Coloque Jesus em primeiro lugar. Senhor, Tu és o meu primeiro, meu coração, minhas palavras, Pai de misericórdia. Escute o clamor silencioso do seu coração que deseja um norte firme em meio ao caos. Há um vazio sutil, como se cada decisão se perdesse em labirintos de pressa e incerteza. Jesus, princípio e fim, chama você para reposicionar o centro da vida nele. Coloque Jesus em primeiro lugar. Coloque Jesus em primeiro lugar. Coloque Jesus em primeiro lugar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Toda a grandeza da criação começou no princípio, quando o Verbo se fez carne. Santo Agostinho lembra: o amor só alcança a cura quando ordenado a Deus, fonte e medida de todo bem. Imagine seu coração como um vaso estilhaçado, recolhendo as lacunas de planos soltos. Somente ao voltar-se para aquele que fez o universo, você encontra as bordas da alma alinhadas em harmonia. No silêncio da noite interior, Cristo surge como estrela da manhã, guia fiel na escuridão das paixões. São João da Cruz cunhou essa imagem para quem caminha no deserto da vontade. Sinta agora a luz fria do céu, despejando calor em seus passos hesitantes, iluminando o itinerário das suas escolhas mais secretas. Existe uma dor oculta, um vazio que lateja, quando o primeiro pensamento do dia é um e-mail urgente ou um compromisso inadiável. Essa sede profunda não se sacia com distrações. Deseja-se reencontro com o primado divino, ser amado antes de qualquer meta, ser ouvido antes de qualquer palavra. Permita que essa urgência acenda em você o afeto primeiro por Cristo, Rei do seu coração e Senhor das suas palavras. Alvorecer do Rei. Ao romper da aurora, Júlia despertou com o coração apertado pelas demandas do plantão noturno. Antes de acender a luz do quarto, murmurou: Senhor, Tu és o meu primeiro. Naquele instante, um sopro de serenidade varreu seu peito, tornando cada sirene mais suave, cada emergência mais amena, como se a presença do Rei do Universo estivesse ao seu lado em cada chamado. Afirmar Cristo como valor supremo ajusta o compasso interior, conforme a teoria da autodeterminação revela. Quando mentalizamos Tu és o primeiro, ativam-se redes neurais de recompensa que diminuem o cortisol matinal, abrindo espaço para escolhas guiadas pela paz e não pelo medo. É a plasticidade do cérebro a serviço da fé, moldando hábitos que florescem em confiança. Padre Fábio de Mello lembra que colocar Jesus no centro é encontrar um caminho seguro em meio à tempestade. Neville Goddard, por sua vez, convida a usar a imaginação como portal quântico ao visualizar o reino de Deus habitando seu ser. Desde o amanhecer, você ancore sua mente numa frequência de esperança que ressoa pelo dia inteiro. E se o seu primeiro pensamento não fosse sobre e-mails ou tarefas urgentes, mas sobre o Rei que sustenta o cosmos, antes que o barulho do mundo invada seu altar interior, permita-se essa reorientação profunda. Há quem diga: senti meu coração aquietar ao proclamar Jesus antes do meu café. Outros questionam o mito de que orar primeiro atrasa a produtividade, descobrindo que a verdadeira energia brota desse ato de entrega. Ao despertar, incline levemente a cabeça e murmure 3 vezes: Senhor, Tu és o meu primeiro. Sinta cada sílaba vibrando no peito e ancorando seu dia nessa certeza. Que esse gesto simples seja o primeiro altar aceso na sua alma, irradiando luz e fortaleza para cada segundo que virá. Ressonância cardíaca. No silêncio entre 2 batidas, Ricardo percebeu uma ondulação de paz tomando conta de seu peito. Em meio à tensão de reuniões que se estendiam por horas, ele começou a ecoar o nome de Jesus a cada pulsar. Cada Jesus mentalizado era um sopro de presença, e cada meu primeiro expirado, um gesto de entrega ao Rei do Universo.
Crer-se habitado pelo amor gera mudanças palpáveis. O efeito Galateia mostra que a fé projetada sobre si mesmo reconstrói o sistema nervoso, criando um campo vibracional onde a serenidade floresce. A neurociência espiritual confirma: sincronizar a pulsação com uma invocação breve eleva os níveis de ocitocina, regenerando emoções e reduzindo a ansiedade que insiste em apertar o coração. Santa Teresa de Ávila descreveu a oração que queima como uma chama que arde no interior, purificando e iluminando cada recanto da alma. Greg Braden aponta para a frequência cardíaca como um campo vibracional capaz de sintonizar-se com a presença divina, transformando o próprio corpo num instrumento sagrado de louvor. E se cada batida fosse um cântico de amor ao Senhor? Em grupos de oração, observadores relatam mudanças sutis no humor coletivo quando praticantes alinham o pulso a uma invocação de fé. Há quem tenha trocado calmantes por esse remédio do coração divino, descobrindo que a presença palpável de Cristo basta para acalmar os ímpetos da angústia. Ao inspirar, mentalize Jesus. Ao expirar, deixe ecoar meu primeiro. Permita que esse ritmo silencioso percorra seus vasos, imprimindo em cada célula a certeza de ser conduzido pelo amor que venceu a morte. Assim, cada batida se torna sacramento invisível, revelando o Cristo vivo no compasso do seu próprio coração. Palavra viva. Beatriz abriu o primeiro capítulo do Evangelho nos dedos ainda úmidos do sono e leu: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ao chegar à biblioteca, suas palavras carregavam uma suavidade nova, cada sílaba carregada de compaixão. Colegas notaram a mudança, uma comunicação que iluminava, acolhia e unia, como se o Logos encarnado fluísse pelos lábios de quem reconhece Jesus como princípio de cada frase. Quando o discurso interno começa com a palavra viva, cria-se um efeito halo, que colore todo o diálogo externo. A teoria da autodeterminação mostra que internalizar um texto sagrado gera propósito e coesão identitária, tornando cada palavra um reflexo da presença divina em nosso ser. A neuroplasticidade, estimulada por repetições matinais, fortalece circuitos de linguagem e compaixão, preparando o cérebro para falar e agir com misericórdia. São Tomás de Aquino ensinou que o Verbo é luz que dá sentido ao nosso logos interior, iluminando o entendimento e a vontade. Joe Dispenza revela que expor o cérebro límbico a manchetes divinas reorganiza nossas reações emocionais, orientando a comunicação para a construção de pontes em vez de muros. Sinta agora o frescor dessas verdades, como se cada verso bíblico fosse uma brisa revigorante no peito. Imagine as palavras do dia germinando no solo fértil da alma. E se o primeiro som que sair da sua boca carregasse o peso da eternidade? Poucos conhecem o poder de meditar no Evangelho antes de falar, um hábito de São João Paulo II que transcendeu línguas e fronteiras. Quem experimenta relata vitórias sobre a crítica interna e um ambiente de trabalho transformado, onde o amor se torna discurso e ponte de reconciliação. Ao ler o versículo de João, repita-o em voz baixa e deixe que o ecoe em 3 respirações profundas. Sinta cada palavra impregnando seu ser. No princípio era o Verbo. Que esse mini-rito de Lectio Divina Quântica alimente suas palavras e oriente seu dia sob a autoridade do Cristo que habita em você. Caminho da prioridade. Fernando ergueu-se antes do sol, sentindo o orvalho ainda frio nos pés descalços. Ao consagrar suas tarefas ao Senhor, murmurou em silêncio: Tudo é teu, Cristo. Cada gesto, do arar da terra ao cuidado das sementes, tornou-se oferta viva. Na colheita interior que se seguiu, ele percebeu que o trabalho cotidiano, antes mecânico,
agora brotava em bondade e gratidão, como flores desabrochando após a chuva. Sentir-se filho amado reconstrói o olhar sobre a rotina. A teoria do investimento parental revela que, ao reconhecer a paternidade divina, nosso espírito encontra segurança para agir com generosidade. Repetir a intenção de oferecer o dia ao Senhor age como efeito Pigmalião, moldando as sinapses do cérebro para enxergar cada meta como semente de virtude, reduzindo a ansiedade e elevando o desempenho. Agostinho exclamou: "Manda-me o que quiseres, só não permitas que te deixe." Essa entrega radical ressoa na lei da atração divina, descrita por Joe Vitale, que ensina a alinhar nossos pensamentos matinais com o fluxo do bem. Imagine sua lista de tarefas como missa diária, cada item ofertado como hóstia invisível, nutrindo o corpo e a alma. E se suas obrigações fossem celebradas como liturgia silenciosa? Alguns de fora observaram líderes que alcançaram equilíbrio ao consagrar projetos a Cristo, enquanto outros descobrem que ver a consagração como mera superstição é ignorar o poder transformador da fé. Esse desvio de perspectiva revela a urgência de redefinir o altar interior antes que o mundo ocupe o primeiro lugar. Antes de calçar os sapatos, faça um breve gesto de entrega, um olhar discreto ao céu, um sussurro suave, e deixe a certeza de ser guiado pelo amor ocupar cada passo. Assim, cada ação simples se torna caminho de prioridade onde Jesus reina como princípio e fim. O dia se encerra sob o brilho suave de uma estrela que nunca se apaga. O Cristo que você colocou em primeiro lugar. Cada gesto, cada palavra, cada batida do coração formou um cântico de amor ao Rei. Jesus vive em você. Jesus vive em você. Jesus vive em você. Esse refrão ecoa no íntimo, lembrando que sua vida não gira em torno de metas soltas, mas do primado divino que sustenta todo o ser. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Que essa afirmação ressoe como oração pulsante, desatando as correntes do ego e conduzindo cada pensamento ao compasso da graça. A prioridade a Jesus é ato de recepção da gratia habitualis, que anima toda virtude. Imagine a mente afinada na frequência do verbo, como proposto por Neville Goddard, manifestando o reino em cada escolha. Permaneça neste eco silencioso, sentindo o calor da presença que envolve seu coração. Se o primado de Cristo habitou seu amanhecer, que ele guie também seu crepúsculo e o amanhã que virá. Deixe nos comentários um amém ou compartilhe como Jesus se tornou o primeiro em sua jornada hoje.